Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de História do terceiro ano do ensino médio. Gente, em nossa matéria nós estamos estudando sobre a história do Brasil. Eu comecei com vocês na última aula sobre um dos períodos mais importantes da história do nosso país, que é justamente o momento que alguns vão chamar de ditadura militar e outros vão chamar de regime militar. Mas o fato é, foi um período na história do Brasil que durante 21 anos os militares estiveram no poder no Brasil e governaram este país. Na última aula eu trabalhei com vocês o governo de Castelo Branco, onde nós vimos que Castelo Branco ele instituiu alguns chamados atos institucionais. Nós vimos que ele instituiu a AI-1, a AI-2, a AI-3 e a AI-4. E nós vimos também que ele se consolidou no poder. E quando chega o ano de 1967 até 1969, o Brasil passa a ter um novo presidente da República, que foi Arthur da Costa e Silva. Arthur Costa e Silva, mais chamado como Costa e Silva, ele foi o chamado linha dura. Dentro do governo militar, ele foi numa linha mais dura do que tinha sido Castelo Branco. E é nesse período que ele pega o Brasil, por exemplo, que vinha com inflação muito alta, chegava a 100% de inflação, e quando ele assume o governo, ele vai acabar é, criando linhas de créditos para empresas privadas nacionais e vai tomar alguns posicionamentos, algumas posições para que possa se recuperar a economia. E ele conseguiu dar uma melhorada no PIB, que é o Produto Interno Bruto, e o Brasil passou a crescer 11%. Pois bem, Castelo Branco, que antecedeu Costa e Silva, foi aquele que instituiu o AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4, e Costa e Silva vem com o mais importante, não é que seja nem o mais importante, mas o mais famoso dos atos institucionais, que é o AI-5. Costa e Silva, ele chegava a ser mais duro, não é nas suas decisões, e mais firme do que o seu antecessor. Havia, por exemplo, mobilizações de pessoas que faziam greves, que iam às ruas. A UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, fazia oposição ao governo de Costa e Silva, mas Costa e Silva se mantinha cada vez mais firme. Daí, quando ele institui o ato institucional número 5, no ano de 1968, o AI-5, gente, ele vai ser considerado o mais violento e censurador de todos os atos. Porque alguns pontos é muito importante, que são instituídos a partir do AI-5. Por exemplo, né, o poder judiciário ele passou a ser controlado pelo presidente. A concessão dos poderes ao presidente da República de fechar o Congresso Nacional, de fechar as assembleias legislativas estaduais, câmaras de vereadores. E daí ele passou a controlar também o judiciário. Então, o judiciário passou a ser de controle do presidente. Foi criada uma lei chamada de Lei da Censura à imprensa. A imprensa passou a ser censurada. Só era permitido mostrar aquilo que fosse bom para o governo. Então, alguns artistas, cantores famosos, começaram a ser censurados. Então, esses cantores também começam a fazer músicas com duplo sentido, porque as músicas só poderiam ser tocadas nas rádios, por exemplo, depois que passasse por uma avaliação do governo militar. Então, alguns artistas como Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda, o próprio Roberto Carlos. Então, eles começam a fazer músicas com duplo sentido, que na verdade a música era uma crítica ao período do regime militar ou da ditadura militar. Então eles começam a fazer músicas desse jeito para que pudessem criticar o regime militar. E eles faziam essas músicas com duplo sentido, músicas intelectuais, porque muitas vezes passavam despercebidos. Essas músicas acabavam passando despercebidas. E quando chegavam nas rádios, muitas vezes que eles percebiam já era tarde, porque quando eles percebiam, a música já estava nas rádios, a música já estava na boca do povo, mas havia, na verdade, essa censura muito grande. Então, os artistas eles procuravam, né, uma forma de denunciar o regime militar, uma forma de ir contra esse período da ditadura militar. Então, eles começam a fazer essas músicas criticando o governo, criticando a forma de governo,
Lembrando que nesse período só haviam dois partidos políticos, que era a Arena e o MDB. Inclusive, Costa e Silva chegou ao poder pela Arena, então a Arena e o MDB. E as pessoas começam a fazer oposição, o Partido Comunista do Brasil. Então, os artistas também se reúnem para fazer músicas, né, essas músicas que pudessem criticar o período do regime militar. Mas o fato é que até 1969, Costa e Silva ele vai governar e depois ele é acometido de um derrame cerebral e por conta do derrame ele vai ficar impedido de continuar o governo dele, então se cria uma junta para governar até que chegasse um outro presidente que é o Médici. E daí, sobre Médici, eu trabalho com vocês na próxima aula. Tá bem, gente? Faça o exercício, mande um resumo e faça o exercício que vai estar de acordo com a explicação e com a ficha. Mande para mim ainda hoje. Fiquem com Deus, se cuidem e nos encontraremos na nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.